Hein? Diz assim, no princípio, João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, e a vida estava nele, e ela, as trevas não prevaleceu, a luz, declara assim comigo, a luz prevaleceu contra as trevas, e as trevas não prevaleceram. Feche teus olhos. Santo Espírito, nós te louvamos por essa noite, por tudo que está sendo feito até aqui, Pai. É Natal, é uma ocasião especial, é um momento onde os corações estão mais quebrantados, mais abertos, e eu venho pedir em nome de Jesus que agora, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, porque todas as vezes que nós nos aproximamos de Ti, o Senhor também se aproxima de nós, e tem prazer em nos abençoar. Então eu venho pedir, vem agora, Senhor, e fala a cada coração que aqui está. Talvez tenha um coração triste, quebrantado, abatido, chateado por alguma coisa, mas eu te peço, em nome de Jesus, vem com uma palavra de conforto, uma palavra de alívio, já que vivemos também um ano onde muitas pessoas perderam seus entes queridos, mas até para essas pessoas, nós sabemos que o Senhor tem uma palavra de conforto, e não só uma palavra de conforto, mas a solução para aquilo que elas viveram. Eu peço, me usa mais uma vez aqui nesse altar, e manifesta a glória do Teu Filho unigênito, Jesus, sobre nós. É isso que pedimos, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero aqui compartilhar com vocês rapidamente, porque Jesus é a palavra, e João descreve isso quando ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo é o que? Quando você estudou português na escola, o verbo é o que? A palavra. Então, Jesus é a palavra viva. No grego, o logos de Deus, a palavra rema, a palavra que traz a existência. João então descreve isso, porque eu falei do último apóstolo aqui semana passada, em domingo, eu falei do último apóstolo da nossa temporada, dos 12 apóstolos, e eu falei de João. E João, diferentemente de Mateus, que pregou Jesus como rei, diferentemente de Marcos, que pregou Jesus como servo, diferentemente de Lucas, que pregou Jesus como filho do homem, João pregou Jesus como filho de Deus. Então, não há outro evangelho que fale tanto da grandeza de Deus como o evangelho de João. Ele descreve todos os milagres, não há outro livro que tenha tantos milagres como o evangelho de João. Então João, a missão dele era pregar Jesus como filho de Deus. Ele diz que Jesus, ele é mais do que uma encarnação. Como eu falei para vocês, o menino. Nós não vamos chamar Jesus de menino, porque ele não é mais menino. Ele nasceu, ele passou pela fase de menino, ele foi para a fase de adulto. Ele aos 30 anos ele se batizou, com 33 anos ele morreu e ressuscitou e voltou para a glória. Porém, a existência de Cristo, ela não se baseia em 33 anos. A existência de Cristo é antes da criação do mundo. Lá em Gênesis, no capítulo 1, fala a mesma coisa que João 1. Abra lá sua Bíblia. Gênesis não tem como errar, é o primeiro livro da Bíblia. Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 1, olha o que diz. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, olha aqui Deus usando a palavra, haja luz, e houve luz. Então Deus usou o que para criar todas as coisas? A palavra. E quem é a palavra?
Jesus. Então agora tem sentido o que nós lemos em João 1. João diz que o verbo é a palavra, que o verbo estava com Deus. Então o verbo, Jesus é o verbo de Deus. Só que aí ele fala sobre o nascimento de Jesus. E aí entra então as 4 fases que eu quero falar com você. A primeira fase, a fase do nascimento. Diga assim comigo, a fase do nascimento. Jesus nasceu, porque o verbo, a palavra que estava com Deus lá em Gênesis 1, a palavra que criou todas as coisas, a palavra rema, a palavra criativa, ela nasceu, ela encarnou, o verbo encarnou no ser humano. Pensa comigo, Jesus poderia ter vindo com a sua glória. Em João 17, abra sua Bíblia comigo, em João 17, para você entender. João 17, vou abrir rapidamente. Olha só o que diz em João 17. Jesus falando da glória que ele tinha diante do Pai. Versículo de número 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo. Leia comigo 5 agora. Glorifica, meu Pai, contigo. Quem está acompanhando aí, irmãos? Então leia comigo. Glorifica-me, Pai, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse. Ele já tinha uma glória antes que houvesse mundo, antes que houvesse a criação. Então, quando ele resolve encarnar em um ser humano, na verdade, foi uma decisão de esvaziamento. Ou seja, ele poderia ter falado, eu vou para a terra para cumprir com o propósito, para cumprir com a missão, só que eu não vou encarnar no ser humano, eu vou como Deus. Poderia ou não poderia ter vindo como Deus? Mas ele não vem como Deus, ele escolhe vir como homem. Ele deixa a sua glória de Deus, que Deus deu para ele. Então ele fala, Pai, agora eu estou cumprindo a minha missão. No final da missão, ele já fala, Pai, me devolve agora a glória que o Senhor havia me dado. Então, ou seja, Jesus nasceu e ele nasceu como ser humano, como nós. Para quê? Para enfrentar todas as fraquezas que um ser humano pode enfrentar, para enfrentar todas as dificuldades que um ser humano pode enfrentar, para mostrar que é possível vencer o mal, como homem, para mostrar que é possível vencer o pecado, para mostrar que é possível vencer o diabo, para mostrar que a criatura de Deus já tem poder para pisar na cabeça da serpente. Foi isso que ele fez como homem, ele nasce como homem, para nos mostrar essa autoridade. Porque se ele não viesse como homem, era como se Deus estivesse dizendo, o homem não tem capacidade de enfrentar o diabo. Então, ele tinha que vir como homem, para dizer para nós que é possível. Então, hoje, Jesus quer nascer na vida de cada um de nós, para que nós possamos destruir as obras do diabo. Mais do que nascer mais que você comemorar o nascimento de Cristo no Natal, Ele quer nascer na tua vida, para que como Ele venceu as obras do diabo, para que como Ele veio e realmente andou por toda a terra só fazendo o bem a todos, para curar, para libertar, Ele quer colocar essa autoridade sobre a tua vida. A segunda fase de Cristo foi a fase da carpintaria. Fala assim comigo, carpinteiro. Como assim, pastor? O pai de Jesus, José, era carpinteiro. E o interessante é que Jesus, ele não se revela durante 30 anos. 30 anos como ajudante de carpinteiro, ajudante de carpintaria. E o que faz um carpinteiro? O carpinteiro, ele pega uma madeira sem utilidade, transforma essa madeira em algo maravilhoso. Essa é a representação da carpintaria. Pegar algo que não tem jeito, pegar algo quebrado e refazer. É isso que Jesus, ele faz com cada um de nós. Nós éramos madeiras quebradas, sem utilidade, desprezadas, sem perspectivas. Jesus pegou as nossas vidas e Jesus nos restaurou. Jesus pegou as nossas vidas e Jesus nos deu uma nova forma. E nós que não tínhamos utilidade nenhuma lá fora, hoje somos peças fundamentais no reino de Deus. Amém? E a carpintaria, em segundo lugar, representa a civilidade. Diga comigo, civilidade. Como assim civilidade? A civilidade, Jesus Cristo mostrando que é possível
ter valores também civis. É possível também ter valores morais. Porque às vezes nós vemos que hoje os maiores escândalos que acontecem é porque as pessoas acham que espiritualmente elas se acham muito perto de Deus, mas na hora de fazer a sua parte civil, na hora de fazer a sua parte moral, as pessoas pecam. E elas escandalizam. E é por isso que nós vemos os escândalos. É por isso que nós vemos tantas coisas acontecendo que não tem nada a ver. Você fala assim, como que aquela pessoa ali, ela fez isso? Por quê? Porque na verdade ela espiritualizou, ela deixou de fazer a parte dela como ser humano. Vou dar um exemplo aqui de civilidade da minha esposa. Ela tinha uma calça para trocar na C&A. C&A. Aí ela foi lá, a Bozi Use, né? Ela foi lá na C&A, chegou no caixa, a calça custava acho que R$100. Chegou no caixa e falou assim, ó, vou trocar quero trocar essa calça. Na hora que a mulher bipou, ela falou assim, olha, a senhora tem um crédito de R$200. Se fosse eu já ia falar, Deus de promessa, Deus de milagre, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. Mas ela, na sua civilidade, na sua moralidade, glória a Deus por isso, que nos ensina, ela disse, não moça, isso aqui está errado, não é 200 que eu tenho de crédito, é 100. Você falou, moça, eu estou te falando, e a moça não estava entendendo, porque às vezes nós estamos, a honestidade, que deveria ser padrão, virou qualidade. E aí a moça não entendeu, pensou que ela estava falando, que queria o dinheiro de volta, falou, moça, eu não vou te devolver o dinheiro, você tem R$200, e você vai lá e pega em produto, eu não te devolvo o dinheiro. Ela falou, moça, você que não está me entendendo, você bipou aí, e eu estou querendo somente trocar por uma coisa de 100, você está falando que eu tenho 200, eu não tenho 200. Aí vou chamar a gerente, a mulher não entendeu, vou chamar a gerente veio e falou, moça, que parte que você não entendeu? Você tem R$200 para você gastar na loja, só não posso te dar o dinheiro. Ela falou, você que não está entendendo, porque na verdade, você está bipando, está dando 200, mas essa calça eu ganhei, e ela vale 100. Aí a moça falou, é isso? A moça demorou para entender a honestidade dela. Foi lá, teve que ir na outra máquina, que naquela ela estava dando 200. Deus insistindo no milagre e ela insistindo na incredulidade. Chegou na outra máquina, e aí bipou, aí deu 100 e pouquinho lá que era a calça. Ela insistiu em ser civil. Ela insistiu em ser correta. E trocou por R$100. Alguém poderia dizer, você é boba, inclusive eu. Você não seja demasiadamente justa, destruiria-te a ti mesmo. Mas esse é o papel que Deus espera de nós. Esse é o papel que hoje, pastor, mas poxa, não foi culpa minha, bipolar, mas glória a Deus. Glória a Deus que eu vou insistir para acertar. O que depender de mim, ninguém vai falar mal de Jesus. O que depender de mim, que depender da minha moralidade, ninguém vai falar mal de Jesus por causa da minha conduta dentro da minha casa. Ninguém vai falar mal de Jesus porque eu, na hora que eu tenho que tirar vantagem, eu dou uma despertinha e tiro vantagem, depois vão falar mal de Cristo por causa da minha conduta. Ninguém vai falar mal de Jesus, ninguém vai falar mal de Jesus do que depender da minha civilidade, porque Deus, ele sabe da tua espiritualidade, mas ele vê que tem muitas igrejas hoje espirituais, só que no altar e na igreja é fácil, simples com o pai dele, para mostrar, eu também vim aqui para ser igual a todo mundo, ninguém é mais do que ninguém. Se eu trabalhei num serviço simples, se eu encarei o processo, muitas vezes nós não queremos encarar as etapas das coisas, os processos das coisas. Nós queremos já nascer, nós queremos entrar no ônibus, já sentar na janelinha. Não é assim que funciona não. Tudo tem degraus, tudo tem etapas, tudo tem meritocracia, tudo tem posicionamentos, tudo tem habilitações, tudo tem realmente um início, um meio, um fim. Não dá para querer começar já do fim. Nós precisamos aprender isso. Jesus falou, eu passei por todas as etapas, eu nasci, depois eu cresci, depois eu trabalhei, e com 30 anos eu fui e me batizei, comecei meu ministério, e durante 3 anos eu manifestei a glória de Deus. Sabe o que eu entendo com isso? A maior parte do tempo, nós não estamos na igreja, mas Jesus ficou a maior parte do tempo sem revelar a missão, mas quando revelava a missão, fazia o melhor.
A maior parte do teu tempo você não vai estar na igreja, mas o grande desafio que você tem é refletir a glória de Deus lá no teu trabalho, é refletir a glória de Deus lá na tua escola, é refletir a glória de Deus lá na tua faculdade, é refletir a glória de Deus aonde você for, dentro do ônibus, dentro do metrô, aonde você for, porque nós somos a verdadeira igreja de Cristo. Reunidos, nós somos o corpo bem ajustado, ligado, aonde Deus pode completar a sua obra, mas individualmente somos o templo do Espírito Santo, e aí não manifestamos só a glória de Deus na Avenida Sapopemba 392, mas manifestamos a glória de Deus aonde nós vamos. Essa é a grande verdade do Senhor. A fase da carpintaria, não queira pular etapas, não queira pular processos, espera o tempo de Deus. Se é 30 anos para manifestar, irmãos, Jesus demorou 30 anos para manifestar. Por que você está ansioso? Deus, se o Senhor não fizer agora, eu saio da igreja. Se o Senhor não me abrir a porta agora, o Senhor não der comigo. Não, se é para ficar na carpintariazinha lá, fica porque na hora certa aquilo que é para brilhar, vai brilhar. Aquilo que é para se manifestar, ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama, mas coloca no meio da casa, para que todos que entrarem possam ver claramente. A terceira fase de Cristo foi a cruz do Calvário. Diga, a cruz do Calvário. Depois da carpintaria, quando se revela, aí ele já estava começando a visualizar a cruz. Faltava só 3 anos para o fim da sua existência. 3 anos, diga assim comigo, 3 anos. E eu começo a dizer para você, chegou o tempo da humanidade que nós temos que começar a visualizar, assim como Jesus, a nossa missão, a dele foi a cruz, a nossa é o arrebatamento. E eu não sei se vai demorar 3 anos para Jesus voltar. Eu não sei se vai demorar 3 anos, porque nos últimos 2 meses eu entreguei 4 almas. Eu fui no hospital e eu orei para Deus curar, e Deus simplesmente falou para mim, não há tempo. Estou falando sério agora. Não há tempo. Se eu curar e essa pessoa se desviar, pior será para ela. Se ela se desviar, talvez não haja tempo dela voltar. Não há mais tempo para ir para o mundo, não há mais tempo para brincar, não há mais tempo para ter uma religião. Agora, ou Jesus nasce verdadeiramente dentro de cada um de nós, e que nós possamos ir para a cruz. A cruz representa o quê? Transição. A cruz representa o quê? Renúncia todos os dias, renúncia das nossas vontades, renúncia dos nossos prazeres, renúncia até mesmo dos nossos ministérios. Como assim, pastor? Renúncia do meu ministério? Porque se o teu ministério for maior que a tua vida espiritual, o teu ministério é um ídolo para você. A tua vida espiritual tem que ser maior do que o teu ministério. A tua vida com Deus tem que ser maior do que tudo. A tua vida com Deus, a chama do teu coração precisa estar acesa. E está acontecendo algumas coisas aqui na igreja que eu tenho absoluta certeza que Jesus está voltando. Uma das coisas que aconteceu, além das 4 almas que eu entreguei, as quatro, só esperou eu orar. Eu saí de lá, me ligaram, pastor, já foi. Aí tem gente que brincou aqui, pastor, se eu ficar doente não passa lá não, hein? O senhor está só entregando as almas. Aí eu falei, fica tranquilo, quando Deus quer curar, Ele cura. Mas se Ele vê que a pessoa vai se desviar, Ele já leva, de uma vez. Mas aí tem outros sinais. Meu pai, que há 30 anos estava afastado da igreja, nos últimos 4 domingos ele não faltou. E ele disse assim para mim, a partir de agora, ele mandou uma mensagem para mim. Vou ler, cadê meu celular? Vou ler a mensagem, para vocês verem que Jesus está voltando. Quando você ouvir isso da sua família, representa que você está conseguindo cumprir a missão que Deus te deu. Olha que o meu pai, nem sei se ele está assistindo, se estiver, amém, glória a Deus. Olha que ele diz aqui, ó. Isso mesmo, estou me sentindo muito melhor agora. Vamos ficar mais do que alegres, vamos ser felizes. 2021 será um ano de muitas mudanças, graças a Deus e a você também. Pois através do seu ministério tem resgatado tantas vidas. E com a sua conduta eu estou voltando. Me orgulho muito do seu trabalho. Fica com Deus. Nós temos que alcançar. E ele disse assim, a partir de agora, todo domingo eu estou lá na igreja. Aí eu duvidei. Eu falei assim, essa história, já sei, todo domingo eu estou lá, já sei. Mas aí depois eu acreditei. Pergunta assim para mim, por quê, pastor?
porque nós precisávamos de mais um ar-condicionado aqui na igreja, e aí o único que tinha como passar o cartão era ele. Aí eu pedi para ele, aí ele falou assim: eu passo para você. Aí eu já acreditei, só que ainda falei, pô, passou, mas ainda não dá para dar aquela certeza. Aí depois eu consegui ter a certeza completa. Pergunta assim para mim: por que, pastor? Porque em seguida ele falou assim: eu passei, e fica tranquilo, porque agora eu pago a parcela. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Agora quem senta ali daquele lado, vão pôr o ar ali, ó, para vocês passar calor. Amém? Glória a Deus. Jesus está voltando. Fui na casa, passar o Natal na casa da minha mãe ontem. Aí a gente conversando, a minha irmã também, que jamais vem na igreja, ela disse assim: eu vou na igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não há tempo para mais nada. Olha para quem está do seu lado e fala: Jesus está voltando. 3 anos, talvez seja tempo demais. Para Jesus, quando ele visualizou os últimos 3 anos da vida dele, ele já viu a cruz, ele já viu ele lá na cruz. Então ele tinha que correr para fazer tudo que ele tinha para fazer. Não havia tempo a perder, ele tinha que dar tudo ali agora que ele podia, porque eram os últimos 3 anos da vida dele. A cruz representa isso. Nós temos que mortificar a nossa carne. A cruz representa isso. Mortificar a nossa carne. Mortificar o nosso velho eu. Jesus está voltando. Final de janeiro agora nós vamos batizar 4 vidas aqui novas. Jesus está voltando, e se você ainda está em dúvida, se você ainda está em dúvida do seu batismo, tome a decisão, batize-se. Porque a Bíblia fala: quem crer e for batizado será salvo. E a 4ª fase de Jesus foi o trono. Diga comigo: trono. Depois da cruz, ele ressuscitou ao 3º dia. O Espírito Santo desceu e ele subiu, e ele voltou e se assentou no trono. No mesmo trono que ele desceu, foi o mesmo trono que estava lá esperando ele, no lugar dele, e ele voltou. E hoje a Bíblia diz em Efésios que ele está assentado à direita do Pai, no trono. E quer uma notícia? A igreja em Efésios 1:20 fala que ele é o cabeça e a igreja é o corpo. E se ele está assentado no trono, se o cabeça está no trono, a igreja está no trono, porque ele é o corpo. E nós estamos já reinando com Cristo em vida. Nós não vamos reinar com Cristo quando formos arrebatados. Nós já estamos aqui reinando com Ele, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, aquele que quando soar a 7ª trombeta, Ele aparecerá entre as nuvens do céu para arrebatar todos aqueles que creem. Aleluia! E nós somos os salvos, nós somos os escolhidos, nós somos os eleitos. E você está no lugar certo, na hora certa. Eu não sei se tem alguém aqui ainda que está em dúvida do chamado de Deus. Eu não sei se tem alguém ainda que não aceitou a Cristo. Tem alguém hoje aqui ainda que não aceitou Jesus ainda como único Senhor? Levanta a mão para eu ver. E quer hoje aceitar. Agora vou fazer o contrário. Quem aqui já aceitou a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, levanta a mão. Aleluia. Então nós estamos diante aqui de um exército de salvos. Quem aqui, levanta as mãos. Só quem é batizado nas águas, levante as mãos. Aleluia. Quem não é batizado, agora é a hora, agora é o momento. Já dá o seu nome para em janeiro você descer as águas, porque está muito perto. E não deixe que o seu batismo, a decisão do seu batismo, seja um impedimento para a sua vida, mas que seja simplesmente mais uma atitude espiritual que você vai ter para a tua completa salvação. E eu profetizo em nome de Jesus que a tua família, vocês que já são salvos, companhia, todo mundo levantou a mão, vocês que já são salvos, agora você tem uma responsabilidade de falar dessa palavra, desse Jesus vivo, desse Jesus verdadeiro, não do menino, mas a cada dia orar pelos seus familiares, a cada dia anunciar essa volta para os seus familiares. O Baú já falou comigo ali, a semana retrasada, ele falou: pastor, ano que vem, pode contar comigo. E eu não esqueci não, você vê que está dentro de mim. Ele falou: eu vou pegar a bateria, nós vamos levar aqui na praça, aqui, qualquer praça aqui, eu vou tocar na praça, e aí eu sei que vai juntar pessoas e nós vamos pregar, e as pessoas vão aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. É o momento, é o momento, é o momento do avivamento, é o momento da igreja do Senhor. E todos nós temos uma responsabilidade agora, a responsabilidade que a igreja tem. Imagina
Eu estou vivendo o evangelho intensamente. Você vê eu e a Fran, estamos aqui pregando toda semana. Não temos domingo de folga. Todo domingo estamos aqui, de manhã e à noite. Imagina se, não estou falando para você vir em todos os cultos, mas estou falando, imagina se todo mundo pregar Jesus com a mesma intensidade que eu e ela. Imagina se todo mundo pregar para alguém que não conhece. No mínimo, nós vamos ser o dobro do que nós estamos aqui hoje. E aí o Senhor vai conseguir alcançar, e tudo será comum para nós. Em Atos 4 fala isso, que tudo era comum para a igreja primitiva, porque eles iam de casa em casa, repartiam o pão, pregavam. O apóstolo Pedro pregou na primeira pregação dele, 3.000 pessoas se aceitaram Jesus Cristo. Depois ele chega na porta do templo Formosa, e aí tinha um paralítico que fala para ele, me dá uma esmola. Ele fala, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Quando nós nos reunimos para falar de algo maior do que nós, quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós entendemos a nossa missão, os milagres começam a acontecer no nosso meio. E eu profetizo que milagres vão acontecer na tua vida. Eu estou vendo águas sendo agitadas aqui no meio de nós. O Senhor falou para mim, desde que a gente entrou nesse prédio, que esse lugar seria um grande tanque de Betesda, que as águas seriam agitadas todos os cultos. Quem entrar doente aqui vai ser curado, quem entrar aqui perturbado vai ser liberto, vai ser limpo em nome de Jesus. Famílias serão restauradas, casamentos serão restaurados, filhos vão voltar, afastados dos caminhos do Senhor vão voltar, e isso vai acontecer no nosso meio. E nesse tempo vai acontecer um milagre na tua casa, aquilo que você mais tem buscado, Deus está liberando. Por quê? Porque você está na presença do Rei nessa noite. Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu vou orar e depois a cantata vai continuar mais um pouco. Tá lindo a apresentação, tá lindo, tá lindo. Aleluia. Você vai pensar em uma pessoa da sua família que ainda não conhece a Jesus, ou duas, quantas você quiser. E você vai pensar nelas agora, diante dessa palavra, vai falar, Jesus nasce no coração dessa pessoa. Você vai dizer, Jesus, o ano que vem, na próxima cantata, eu quero ver essa pessoa aqui comigo, convertida, batizada, cheia do Espírito Santo, entendendo a verdade. Escamas vão cair dos olhos. Eu profetizo, quem convence não somos nós só temos que semear a semente e regar, porque quem dá o crescimento é Deus. Espírito Santo, visita agora cada lar, cada família, cada um aqui, mais do que um Natal. Chamas dos olhos caiam da vida daqueles que ainda não conhecem a verdade, e que o coração possa arder, ainda que a pessoa fala, mas eu sou de outra religião. Eu profetizo que vai ser maior, a chama acesa no coração dela vai falar mais alto. Ela vai falar, eu não sei, mas eu quero esse Jesus que o pastor falou, eu quero andar com esse Deus, eu quero andar com essa verdade, porque a religião não muda, mas Jesus transforma. E eu quero declarar que essa pessoa, meu Deus, que está aqui, ou que essa pessoa da família dela que ela está orando, vai ser visitada, e eu profetizo, milagres vão acontecer, porque as águas estão sendo agitadas hoje aqui no nosso meio, em nome de Jesus. E quem crê, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele está aqui, Ele é santo.